Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma aula baseado no Ultimato 390. Está aqui o site para vocês consultarem. É uma série, a série conversando sobre a fé cristã, o estudo 9, por que preciso de igreja? Um tema bastante atual, né? O autor desse estudo é o Weber Len César. Então, vamos nos concentrar nessa aula. Diferentemente do que normalmente nós vemos nos outros estudos, né? Esse aqui vai ter como base um único versículo, Hebreus 10, 25. Então, vamos aproveitar e ler esse versículo, mas antes eu gostaria de dar uma dica para você. Dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, pega uma caneta, um lápis e um papel, né, para que você possa ter uma série de referências que a gente vai produzir aqui em termos de versículos em cima da Bíblia, para que você tenha claro esse posicionamento. É um posicionamento que nós somos muito questionados a respeito disso no dia a dia, seja de uma forma ou de outra. Embora sejamos um país cristão, né? Nem todos que se dizem cristãos são exatamente cristãos. E muitos até entendem, quando falam da igreja, tem aqui uma pequena confusão, mas enfim, a gente vai ver isso durante a aula. Mas o que de verdade é o raciocínio geral é de que a igreja não agrega, porque a igreja tem interesses, a igreja ela é dogmática, a igreja tem as suas tendências, os líderes são de reputação dúbia, enfim, são muitas as questões, né, que trazem. Então, para nós que frequentamos uma igreja assiduamente e que temos essa nossa proposta, nós temos que pensar na igreja e até como a nossa fonte de fé. E mostrar para o mundo que a igreja não é uma doutrinadora ou uma entidade que tem o objetivo pura e simplesmente de arrecadar os dízimos, mudar ou privilegiar alguns, né? Seja ele financeiramente, socialmente ou politicamente. A igreja não tem esse papel. Então vamos aqui nos debruçar com relação a isso. Então, novamente, pare o vídeo, pegue um papel, uma folha, né, que vai ser bastante versículos, e uma caneta ou um lápis para anotar. Eu te espero aqui. Bom, vamos começar então diferenciando a igreja que o mundo generaliza. Para nós, vamos diferenciar em 3. Eu trouxe 2 para nós trabalharmos aqui. A primeira, a igreja visível, que está aqui nas fotos, com todos os nossos membros, ou pelo menos eu não estou aqui, mas os membros da IPI, a primeira IPI de Osasco. E o templo. O templo, trouxe aqui a capela. Eu amo muito essa capela, né? Esse é o templo inicial da nossa igreja. E tem ainda a terceira. A terceira é a igreja invisível. Então, vamos trabalhar isso. Isso é importante, essa diferenciação, para que a gente possa também esclarecer para aqueles que nos questionam a respeito disso. Bom, ainda
respeito da igreja. E aqui, sempre que nós falarmos da igreja, nós estamos falando das pessoas. E aqui vai a primeira referência, né? Anota aí, que está em Romanos 12, de 4 a 8. Todos nós que moramos neste planeta e que confessam e professam a fé em Jesus de Nazaré, o Cristo, e de coração segue, são parte de uma única igreja. Aliás, essa igreja, sempre lembrando, nós estamos falando de duas igrejas, né? A igreja visível e a igreja invisível. Então, é importante nós termos isso claro nos nossos corações. Outro ponto também muito importante é de voltar um pouco na história da igreja. E aí nós vamos buscar também a referência bíblica em Atos 9:31, quando na realidade aqui estão dois mapas, né? O primeiro mapa é o mapa da distribuição das tribos de Jacó, né? Ou dos filhos de Jacó, né? Então, para você localizar exatamente onde está cada um. A segunda é a referência que está lá em Atos 9:31, onde nós temos a igreja na Samaria, na Galileia e na Judéia. Então, para você comparar aqui os mapas e dizer, então a igreja, no primeiro momento, ela era dividida por região. E muito óbvio, né? Porque nós estamos falando do início da igreja. E o início da igreja, nós não éramos tantos cristãos assim. Então, o mais próximo de você congregar era por região, os membros. Então, tem todo sentido a referência de Atos 9:31. E em Atos 14:23, ele fala da igreja local. Então, aqui representamos a igreja local, que são os membros da primeira igreja presbiteriana independente de Osasco. Temos que perceber, quando eu falei da igreja local, que o que vemos limitadamente e imperfeitamente é a chamada igreja visível. Porém, em 2 Timóteo 2,19, ele diz lá, numa parte desse versículo, diz assim, o Senhor conhece os seus. Exatamente, fazer parte de uma igreja local, ou a igreja cristã no mundo, não nos torna membros da igreja invisível. Isso é muito diferente, porque a igreja invisível é aquela que o Senhor conhece cada um dos seus membros. Aqui eu trouxe algumas figuras utilizadas por Jesus e os apóstolos que são representações para descrever a igreja. Mas de que igreja nós estamos falando? Da igreja invisível. Por quê? Porque, na realidade, essas representações, ela demonstram a dependência de Cristo e a unidade que deve haver entre seus membros. Os cristãos, porém, sem essa dependência, somos apenas cristãos sem compromissos, como a grande maioria se autodenomina. Muitos por não acreditarem, eu já disse isso, nos templos, nos líderes, nas denominações formais. Isso, na realidade, com ou sem razão, são argumentos que são utilizados. E muitas vezes esses argumentos têm origem
na igreja visível. Entendem essa diferença? Quando temos uma dependência do Senhor Jesus, fazemos parte da igreja visível e invisível. Quando estamos atuando ou agindo de forma distinta do que é proposto por esses 4 versículos, aí fazemos parte de uma igreja visível. E fazer parte da igreja visível e invisível tem diferenças muito grandes entre os nossos dias e os dias dos apóstolos. Então, vamos começar entendendo o comissionamento que recebemos do Senhor Jesus. Então, vamos analisar o comissionamento que recebemos diretamente do Senhor Jesus, à luz de quem precisa cumprir sua tarefa, começando pelos apóstolos, porque afinal foram os que transmitiram a nós. Primeiro, os apóstolos capacitados foram pelo Senhor Jesus. Segundo, tiveram a partir da ascendência do Senhor Jesus aos céus uma continuidade da comunicação que o Senhor Jesus tinha com eles diretamente, só que a partir da ascensão do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso comissionamento em ir e fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles acabaram lá em Atos, nós vamos ver isso, né? Receberam. O melhor seria que você, em algum momento do seu dia, né, você tenha a oportunidade de ler o livro de Atos dos Apóstolos completamente. Ele é motivador. Mas eu destaquei aqui alguns capítulos, né, dentro do livro de Atos, que são muito importantes. O primeiro capítulo é Atos 2. Atos 2, então, ele descreve o momento onde que o Espírito de Deus é derramado em forma de línguas, né, para os apóstolos. E aí, sofrendo lá alguma zombaria de alguns, inclusive dizendo, olha, eles estão falando em nossa língua porque estão bêbados, estão cheios de mosto, né? Então, Pedro, que é uma dessas figuras aqui, né? Ele se coloca de pé e começa a esboçar tudo que, desde os profetas até o Senhor Jesus e o seu sacrifício, aquelas pessoas eram responsáveis por eles. E num dado momento, aquelas pessoas, confrontadas por Pedro, ele lhes pergunta, mas então o que nós faremos? Então, Pedro respondeu a eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Isso está no verso 2, do capítulo 2, verso 2, versículo 38. Duas ações estão muito claras nesse texto: arrepender e batizar. Ato contínuo, batizados, receberam a palavra. Mas que palavra? A palavra que o Senhor Jesus ensinou
aos seus apóstolos. Receberam a palavra. Isso está no verso 41, do capítulo 2. Resultado da tarefa. Então, nós estamos aqui falando do ponto de vista daquele que precisa cumprir o comissionamento. Resultado, somaram-se aos 11 apóstolos 3.000 almas. Portanto, o rol de membros da igreja de Jerusalém contava, a partir daquele momento, 3.011 membros. Mas esse número de membros, né, estavam todos em Jerusalém. E não era para o propósito do Espírito de Deus que estivessem todos reunidos, juntinhos, no mesmo local, né, acomodados em seus bancos. Não era esse o propósito. E em Atos 8:1, nós vamos encontrar a dispersão da igreja. Porque efetivamente estavam sendo caçados, né, entregues, denunciados muitas vezes. E aí tem lá um cidadão chamado Saulo, que era implacável com a igreja. Vamos ver lá em Atos 8:1, a primeira aparição de Saulo. Depois, um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, Atos 8, nos versículos de 4 a 6, nós vemos a figura do diácono Filipe. Então, ele também tinha recebido o comissionamento. Ele também foi discipulado pelos apóstolos para que assumisse o seu compromisso. Então, ele foi para o seu local de execução da sua tarefa, a cidade de Samaria. E esses versículos, eles mostram, né, o arrojo de Filipe na execução da sua tarefa. E diz lá, as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava pelo Espírito Santo. Como aqui não temos a quantidade definida exatamente, apenas a noção de um grande número de pessoas, porém, no verso 12 de Atos 8, eles batizavam-se. Então, estamos aqui novamente com o resultado da tarefa feita por Filipe. Ele os batizou. Depois, lendo um pouquinho mais adiante dentro do capítulo, nós vamos ver que Pedro e João, no verso 15, oraram para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo. Precisamos estar muito atentos à voz do Espírito Santo, que pode movimentar até os anjos para que nós cumpramos uma tarefa. Olha só, o mesmo Filipe, né, em Atos 8:26, vamos ler esse versículo. Então diz assim, 8:26, diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. Então, veja só, qual era o objetivo do Espírito Santo? O objetivo do Espírito Santo era um etíope. Um etíope que foi para Jerusalém para adorar
E aí, num dado momento, ele está voltando, né, para a sua terra, e Filipe, que foi orientado a executar mais uma tarefa, está correndo. Eu até imagino aqui a cena, né? Uma carruagem andando na estrada e Filipe rapidinho correndo atrás daquela carruagem e ouvindo o etíope ler Isaías, né? Ele provoca o etíope e diz: você está entendendo do que ele está falando? O etíope relata para ele: mas como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então Filipe entra naquela carruagem e aí passa a falar de quem tratava o texto de Filipe, um texto de Isaías. Então, por final, o que acontece? Duas coisas acontecem com aquele etíope. Ele declarou que, assim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está no verso 37. E um pouco mais adiante, ele batiza o etíope. Então, é importante que foram executadas as tarefas. As tarefas, o comissionamento e as tarefas que nós tínhamos que nós temos que executá-las. Então vimos lá em Atos 2 duas etapas da nossa tarefa. A tarefa que é o comissionamento. A primeira foi o arrepender-se. E a segunda, o batizar. E aqui, esta imagem, nós vamos abordar a terceira etapa. A terceira etapa, e essa imagem para mim ela é muito impactante, pelo menos ao meu ver, da pública declaração de fé de Estevão. E o que isso tem a nos dizer? Leia sua Bíblia. As menções do Senhor Jesus e de Paulo de Tarso, que estão em Lucas 12, de 8 a 9, e Romanos 10, de 9 a 10. Então, é importante a confissão pública perante os homens de nossa fé. Aproveite e anota esses versículos. Pausa o vídeo e leia os textos. Então, nossa tarefa é composta através do Espírito Santo, digamos, de etapas. Eu venho mencionando essa palavra em todo até o momento, mas entenda etapas aqui como entre aspas, né? O arrependimento do pecado é a primeira. A declaração de fé. O batizado em nome da Trindade e receber o Espírito Santo do Senhor. É importante para aqueles que querem fazer parte da igreja invisível do Senhor, cumpram de coração isso. Mas é possível alguém não cumprir de coração? Bom, a própria palavra de Deus nos traz uma referência. Então vamos ver lá em Atos 8 a 24. E esse aqui eu faço questão de ler junto com vocês. Diz assim, a partir do versículo 9. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria, e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, e desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas
quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E admirava-se sendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada de que haveis dito venha sobre mim. Então, está aqui um exemplo muito claro. E, na realidade, Simão quis até passar a responsabilidade de que os apóstolos rogassem para ele. Ele realmente não cria de coração. Então, vamos retornar ao texto básico da nossa aula? Vamos ler novamente? Diz assim em Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. De que dia que nós estamos falando? Do dia da nossa redenção, do dia em que o Senhor Jesus nos voltará. Mas o que é admoestar? Então eu vou ler uma das traduções, né, dos significados de admoestar, segundo o dicionário. Significa advertir alguém de maneira branda sobre alguma coisa. Aconselhar. Então, este é o propósito da palavra admoestar. Agora, nós vivemos uma situação muito diferente. Hoje vivemos em uma sociedade individualista. E com a pandemia da Covid-19, aprofundou esta individualidade, até entre as famílias em muitas situações. Embora tenhamos a palavra do Senhor que nos ampara nesta observação, a não se conformar com essa individualidade, muitas vezes somos compungidos a ela pela ausência da convivência. Mas para que a gente possa resgatar isso, nós precisamos buscar qual é o propósito do ajuntamento da igreja. Anota aí. Vamos novamente voltar nos textos bíblicos que podem nos ajudar a pensar do porquê nós devemos estar juntos como igreja. Lá em Atos 2:42, anotou? Vai lá e dá uma lidinha. Você vai encontrar 3 observações.
perseverança, comunhão e orar. Propósitos da igreja, estar junta. Em Atos 2:47, você vai encontrar mais dois. Louvar e acrescentar. Se você olhar o Salmo 100 e o Efésios 5:19, você vai encontrar fraternidade, a celebração da Santa Ceia. Nosso ajuntamento tem propósito. Ele não é o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, não estabeleceu a igreja de uma maneira sem propósito. Não. Aqui tem três citações. Gálatas 6:2, Salmo 100 e Efésios de 5-9. Na igreja, que é a família da fé, podemos e devemos nos ajudar uns aos outros e cuidar para que os relacionamentos sejam os melhores possíveis. Não existe família sem problemas. Não existe família sem atritos. Essas são apenas algumas das passagens do Novo Testamento em que a ajuda mútua uns aos outros é mencionada. Então, fica aqui talvez uma proposta, né? Nós temos, nos dias atuais, uma certa dificuldade de nos expor, de dizer dos nossos problemas, de falar. Nós temos um grupo de oração que é liderada pelo presbítero Celso. Então, quando o irmão ou a irmã tiver um problema, não se cale. Não se cale. A família da fé é constituída pelo nosso Senhor Jesus e fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, através da oração, da intercessão. E se necessário for, procure os presbíteros. Eles também poderão, ouvir até de outras necessidades, até de outros objetivos, que não seja apenas orar. Claro que orar é o primeiro. Porém, nós vivemos num momento com muitas dificuldades. Então, se abrir com os presbíteros e com os pastores é importantíssimo. Isso não nos minimiza, não. Muito pelo contrário, nos fortalece. E isso é importante. Peguei apenas alguns textos bíblicos, poderiam ter muitos outros. Aqui nós voltamos a falar das duas famílias. A família constituída, e a família da fé. As duas são divinas. Agora, são perfeitas? Então, não são perfeitas. Mas tem uma clara definição que diz lá em Efésios 5:26, Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, a igreja, pessoa, a igreja, a família doméstica, a igreja, o ajuntamento das pessoas. E voltando à pergunta, são perfeitas? As casas das famílias domésticas e nos templos da família da fé,
a resposta deveria ser de 2 placas de aviso logo na entrada. Uma para parar e chamar a atenção da segunda. E a segunda com os dizeres: em processo de aperfeiçoamento pelo Espírito Santo. Retomar aqui a pergunta inicial: por que preciso de igreja? Durante a aula, nós apresentamos diversos textos da palavra que merecem o nosso tempo, o seu tempo e dedicação para responder essa pergunta. Mas tenho certeza que a nossa fé, que é calcada na palavra, que foi divinamente inspirada, não deixe dúvidas ou brechas sobre a necessidade da igreja em nossas vidas. Participe, meu irmão e minha irmã. Gostaria de também animar os irmãos a visitar o nosso canal no YouTube, a comentar esta aula, a rever aulas que você deixou de assistir, ocultos, tem um material, um farto material da nossa igreja lá. Então, agradeço pelo tempo de todos vocês, que o Senhor Jesus abençoe e tenha um ótimo dia.